Salve, salve galera do intermédio, todo mundo na paz, todo mundo respeitando as normas de isolamento para enfrentar essa pandemia do coronavírus. Eu já estou preparado aqui, olha, já tenho a minha machadinha, já tenho o meu facãozinho básico, já tenho também, claro, um mel, tenho aqui também um álcoolzinho, tenho, claro, se não der certo as coisas, sabe, o brasileiro não pode ficar sem uma fita isolante para fazer aquela velha gambiarra. E se depois disso tudo tiver um tempo, a gente vai também, obviamente, ler um livrozinho, né, para deleite da alma e do intelecto. Bem, teremos que trabalhar dessa forma ao longo dessas quarentenas, não sei quantas serão, né? E a gente preparou um material sobre a orientação do nosso querido professor Elias, que definiu o tema, achou muito pertinente a gente tratar dessa questão. E hoje nós vamos começar aqui com o coronavírus, mas na verdade nós vamos falar sobre as epidemias, né? Vamos falar sobre como a sociedade humana, como a humanidade se relacionou ao longo do tempo, né, com as questões dessas pandemias que já nos afetaram aí há muitos séculos, há milênios, na verdade. E para que a gente também não cometa alguns equívocos, né, do ponto de vista histórico, de falas preconceituosas, como a gente tem visto circular aí na internet, dizendo que os chineses inventaram esse vírus e etc e tal, que é uma paranoia, mas que na verdade tem uma fundamentação histórica, porque sempre que a humanidade se viu diante de situações como essas, eles buscaram aquele, como a gente pode falar, um bode expiatório, né? Já foram os judeus, já foram os leprosos, enfim. Isso não é uma grande novidade na história da humanidade. Por isso, a gente tem que ficar muito ligado no conhecimento histórico para evitar esse tipo de fala. Nossa perspectiva hoje é analisar as pandemias, né? Na verdade, como eu coloquei aí, as histórias das epidemias no contexto do percurso humano. Esses serizinhos aí, esses bichinhos bonitinhos, né? São as bactérias. Essas bichinhas têm muito tempo que estão por aqui. Acredita-se que mais ou menos aí 4 bilhões de anos elas estão circulando por aqui. E se essas bactérias pudessem dar uma entrevista a um historiador principalmente, elas poderiam revelar muitos aspectos da trajetória da humanidade que ainda hoje são incógnitas, né? Sem falar que essas bichinhas aqui são muito mais resistentes que qualquer super-herói que você já tenha visto aí nas telas de cinema. Por exemplo, eu separei duas aqui que eu achei extremamente salutar. Existe a Theobacillus concretivorus, que vive dentro do ácido sulfúrico. Essa eu também não sabia, viu? Além dessa, uma coisa surpreendente, existe a Micrococcus radiophilus. Essa vive em lixo radioativo. Imagine vocês aí como esses animais, né, são fantásticos. Pois bem, pegando aqui a nossa temática sobre as epidemias, vamos analisar o seguinte. Desde a antiguidade, a humanidade, obviamente, ela é atingida por esses acontecimentos. Iniciando a nossa trajetória, começaremos pela antiguidade para compreender os impactos das epidemias. Nesse período do mundo antigo, não havia, obviamente, explicações de ordem racional, científica, biológica que explicasse tais fenômenos. Os antigos recorriam, então, aos mitos, né? Então, fenômenos da natureza, infecções, eram obras das forças divinas representadas por vários deuses. Na civilização grega, da qual a cultura ocidental é uma grande devedora, as doenças eram enviadas pelo deus Apolo. Se as doenças infecciosas eram enviadas por um deus, nada mais cabível para a cura do que recorrer também a um mito. E assim nasceu o mito segundo o qual Asclépio, essa segunda figura aqui, detinha a arte de cura das doenças.
O culto a Asclépio iniciou-se no século VI a.C., numa região grega conhecida como a Tessália, e permaneceu por quase 1000 anos. E houve a construção de mais de 200 templos em homenagem a Asclépio. No altar, a sua figura era representada tendo nas mãos um bastão, no qual se enrola uma serpente, que até hoje é o símbolo da medicina. Também no mundo grego nós tivemos várias guerras. Uma delas, a guerra entre gregos e persas. Os persas eram chamados pelos gregos de Medos. No século VI a.C., eles tornaram-se um grande império, conquistando o planalto do Irã, avançando sobre a antiga Mesopotâmia, a Assíria, a Palestina, a Turquia atual, chegando mesmo a Mileto, por exemplo, a cidade polo do pensamento filosófico. Os gregos, então, uniram-se na chamada Liga de Delos e, para vencer os persas, também contaram com a ajuda de uma epidemia que ficou conhecida como a peste de Xerxes, que atingiu o exército persa em aproximadamente 482 a.C. Não só nessa situação os gregos se viram diante de um inimigo invisível, mas também em 429 a.C., o próprio Péricles, chefe do Império Ateniense, aquele que reconstruiu Atenas como nós a conhecemos hoje, foi vítima também de uma epidemia no ano de 429 a.C. Depois disso, nós vamos ter a ascensão do Império Romano, principalmente na sua segunda fase, chamada fase republicana, sob o comando dos senadores, dos magistrados, figuras que representavam os patrícios, os bem-nascidos, os donos de terra. Com a expansão, logo após as guerras púnicas, contra a cidade fenícia de Cartago, Roma conheceu prestígio, conquistou terras, riquezas, cultura, a influência principalmente da cultura grega, escravos, mas também as doenças. Quanto mais Roma se expandia, mais contatos estabelecia e, obviamente, mais suscetível às epidemias. Uma civilização extremamente urbanizada, para você ter uma ideia que Roma teve mais de 1 milhão de habitantes no seu apogeu, estava demasiadamente suscetível às doenças. Em 451, por exemplo, a cidade foi atingida por uma epidemia que matou não apenas os escravos, a classe social mais vulnerável, mas também membros do Senado, tribunos da plebe, cônsules, que exerciam poder dentro da República Romana, e chegou a atingir mesmo animais como gados e carneiros. Ainda falando um pouco aqui sobre Roma, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a população pobre, com a expansão do escravismo, passa a aglomerar-se constantemente nas cidades e vão alugar pequenos espaços que são chamados de insulas, que a gente poderia dizer que são cortiços. Em 79 d.C., houve dois acontecimentos marcantes na trajetória romana. Primeiro, a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia e também a cidade de Herculano. Nesse mesmo ano ocorre a expansão de uma epidemia que veio do Egito, que devastou toda a região central da Itália. Dá até para fazer um paralelo com a atual situação italiana hoje. Essa pandemia, que acredita-se tenha sido ou a malária ou o antrax, percorreu o Egito, estendeu-se pela Mesopotâmia, o norte da Grécia e chegou à Itália também, provocando inúmeras mortes. Em 125, outra epidemia atingiu a civilização romana, acredita-se que dessa vez tenha sido o sarampo, e causou uma grande devassidão, ficou conhecida como a peste de Osório. Após o fim do Império Romano, nós vamos ter um declínio populacional na Europa, que vai sair
de aproximadamente 70 milhões para 30 milhões de habitantes. Essa é uma questão muito importante se lembrar. A Europa vivia esses altos e baixos com relação ao crescimento demográfico, né? A gente não está tão acostumado com essas situações, mas ao longo da maior parte da trajetória das civilizações, e principalmente da civilização ocidental, isso é uma constante. De tempos em tempos nós temos situações epidêmicas como a que nós estamos vivendo agora com o coronavírus, que acarretam uma diminuição significativa da população. É claro que hoje, diante das possibilidades médicas que nós dispomos, o impacto não é tão significativo. Mas na antiguidade, no período feudal, né, e mesmo na modernidade, as doenças provocaram uma redução demográfica significativa. Para você ter ideia, algumas cidades chegaram a perder mais de 80% da sua população. Nós não estamos no pior cenário da nossa trajetória enquanto sociedade. Durante o período feudal, no início do século V ao século X, houve uma redução no número de epidemias em função da própria dinâmica dessa sociedade que passa por um processo que nós denominamos de ruralização. O que é que vai acontecer? Com o declínio do Império Romano e as chamadas invasões bárbaras, você vai ter um processo de esvaziamento das cidades que conhecemos na história como ruralização. O nome é autoexplicativo, né? As pessoas abandonam a cidade e vão viver no campo, iniciando aquela relação tão característica do período medieval que nós chamamos de feudalismo. Ou seja, um indivíduo que está atrelado à terra, né? A terra sob um juramento de fidelidade. É a união do comitatus e do colonatus que nós podemos depois, em outro momento, estar explicando melhor. Quando houve a fragmentação do território romano do Ocidente, diga-se de passagem, nós vamos ter o seguinte: os visigodos, né, vão ocupar a região da atual Península Ibérica, os vândalos vão ocupar o norte da África, com exceção do Egito, os francos, a Europa Central, basicamente no que hoje é o território da França, conhecido na antiguidade como a Gália, os ostrogodos, o norte e parte da Península Itálica, né? Os saxões, os anglos, o que a gente chama hoje da Grã-Bretanha, a Britânia. Então você vai ter um cenário de uma sociedade bastante ruralizada. E isso faz com que as epidemias decaiam de maneira significativa, porque você já não tem mais as mesmas aglomerações, né? Esse processo, como eu bem falei anteriormente, dura 5 séculos. E nós teremos basicamente aí, durante esses 5 séculos, 2 acontecimentos históricos que não são necessariamente epidêmicos. Primeiro é a consolidação do cristianismo, ou a formação da cristandade ocidental, como diria Legoff, e o outro, no século VII, é o aparecimento do Islã, que vai ter um processo de expansão grandioso, velocíssimo, né? Conquista todo o norte da África, entra na Europa pela Península Ibérica a partir do século VIII, e isso vai gerar um impacto bastante importante. Uma informação relevante é pensar o seguinte: aquela imagem que nós temos do mundo medieval cristão, ela é diferente no mundo medieval muçulmano. Os muçulmanos tinham assim um desenvolvimento urbano, um desenvolvimento científico, um desenvolvimento médico muito diferente daquilo que você vai observar na França. Se a gente pudesse fazer o comparativo entre a Península Ibérica muçulmana e a França feudal, né, a França dos francos, você iria observar diferenças gritantes. Os muçulmanos não sofreram tanto com episódios epidêmicos porque não perseguiam, não havia a hegemonia do pensamento religioso em contraposição ao pensamento científico. Na verdade, eles conseguiram aliar essas duas questões. Para o muçulmano, o desenvolvimento intelectual, em qualquer área, seja na área médica, na área astronômica, na área matemática, nada mais era do que a própria evidenciação do Deus, no caso, Alá. Enquanto no mundo cristão medieval havia uma perseguição aos cientistas, aos astrônomos, ou seja, qualquer um daqueles que pudessem ameaçar a hegemonia do discurso da igreja, que estava demasiadamente preocupado em realizar o que nós chamamos de formação da cristandade ocidental, fazer da Europa um nicho de cristãos e daí futuramente, obviamente, para
todo o planeta. A partir do século XI, né, do ano 1000, houve o chamado movimento renascentista ou renascimento comercial e urbano. Esse movimento, ele, como o próprio nome já diz, simboliza o reaquecimento das atividades comerciais e também da ascensão, novamente, do crescimento das cidades. Bem, esse movimento começa com a própria conquista da Península Ibérica no século VIII pelos muçulmanos. Como eu falei anteriormente, os muçulmanos, essa conquista possibilitou o intercâmbio com o Oriente e os muçulmanos, de certa forma, contribuíram de maneira bem significativa para reaquecer as atividades comerciais na Europa. Geralmente, no senso mais comum, prevalece a ideia de que foram as cruzadas que realizaram isso a partir do século XI. Mas já no século VIII, as atividades comerciais retomam, porque os muçulmanos são povos, né? É um povo bastante dedicado às atividades comerciais. Não é à toa que, por exemplo, a expansão do Islã na África se deu através do comércio. Com o renascimento comercial e urbano, nós vamos ter como os fatores que corroboram para esse processo o crescimento da produção agrícola. Né? Haverá melhoramentos significativos na lida agrícola na Europa, e isso vai possibilitar a produção do excedente, ou seja, a Europa vai produzir muito mais alimento do que necessita naquele momento. E isso acaba enfraquecendo as relações vassálicas, as relações feudais, possibilitando que alguns servos possam ir viver fora dessa relação, porque o indivíduo não precisa mais necessariamente produzir o seu próprio alimento. Ou seja, os servos podiam buscar novos ofícios e não serem necessariamente camponeses. O que é que nós teremos então? As cidades passam a receber esse volume de indivíduos, por isso que ela começa a ganhar fôlego. As cidades, após o fim do Império Romano, elas não desaparecem, elas sofrem um processo de encolhimento, fruto da ruralização, mas com a retomada das atividades comerciais provenientes desse excedente agrícola, as cidades voltam a crescer, aí o Renascimento, e é nesse período, por exemplo, que nós teremos o aparecimento da burguesia, uma camada social vinculada especificamente às atividades comerciais. Né? De maneira, claro, muito, como é que eu poderia dizer, inicial, né? Mas já surge ali também no movimento renascimento comercial e urbano. Outro ponto importante é que durante esse período, que vai mais ou menos do século XI, do ano 1000, ao século XIV, os anos 1300, as epidemias na Europa serão bastante diminutas. Claro que isso é resultado de uma melhor alimentação por parte dessa população. A população se alimenta melhor, isso também gera um crescimento demográfico, como você pode observar ali no nosso gráfico, né? Ou no nosso slide. O que é que você tem? Há uma população que vai sair de 42 milhões de indivíduos na Europa no ano 1000, e em 300 anos essa população vai aumentar para 73 milhões. É um crescimento bastante significativo. Você tem mais alimentos, você tem menos epidemias e também você vai ter menos guerras. E isso ajuda a explicar um pouco o porquê desse crescimento populacional. A partir do ano 1000 também, né, especificamente a partir de 1096, iniciaremos aquilo que chamaremos de cruzadas. As cruzadas, elas têm no seu íntimo, no seu bojo, diversos interesses. Quando você faz a leitura das cruzadas relacionando-as apenas às questões de ordem religiosa, você está sendo muito inocente. As cruzadas envolviam interesses, claro que de ordem religiosa, a ideia de reconquistar Jerusalém, da mão dos infiéis, especificamente os muçulmanos, mas você precisa lembrar também que havia as relações de poder, havia as relações de interesse, havia as relações comerciais, que na verdade as relações comerciais são aquelas que mais saem beneficiadas do processo das cruzadas durante os 2 séculos em que ela foi praticada. Em paralelo, você vai ter nesse intercâmbio, nessa saída de europeus, né, nobres europeus, seus exércitos para a Palestina, esse contato vai
trazer para a Europa novas doenças, gerando outras epidemias. Ou seja, a Europa estava desacostumada das epidemias, né? E as cruzadas vão, de certa forma, corroborar para a chegada de duas, principalmente, que é a lepra, né? E a peste bubônica, que acredita-se, obviamente, tenha chegado com essas cruzadas. A lepra, para você ter uma ideia aqui, ela provavelmente chegou ao Mediterrâneo ainda no período do Império Macedônico, das conquistas de Alexandre o Grande, de Alexandre Magno. Mas ela não se expandiu, né? Ficou ali de forma reduzida. Durante o período romano, ela também vai atingir o Egito, o Oriente Próximo, como eu já havia dito aqui, e chega à Península Itálica. Observe como a Itália é um ambiente de entrada de epidemias na Europa. Isso aí que a gente está assistindo hoje não é uma novidade do ponto de vista histórico. O que é que você vai ter? O início das cruzadas coincide justamente com a ascensão da presença dos leprosos no território europeu, isso por volta do final do século XI, né? E a igreja vai assumir um papel preponderante no combate à lepra. Né? Há uma relação no Antigo Testamento hebreu, no livro de Levítico, que descreve essa doença de pele como uma impureza da alma, né? E as pessoas que possuem esta doença deveriam ser banidas da comunidade para a sua própria purificação. Os leprosos entram no rol das figuras heréticas, símbolo do período medieval, ou seja, o leproso é um pecador. Isso é um elemento fundamental. Assim como os bruxos, como os feiticeiros, como as prostitutas, como os sodomitas, como os judeus, né? E eles vão ser acusados, os leprosos serão acusados várias vezes de tentar envenenar a população. Lembre-se, não havia o conhecimento científico, biológico que explicasse essas doenças. Então ela era vista no período medieval, onde o discurso hegemônico é o da Igreja Católica, o leproso ele é um pecador. A doença é vista como uma punição. Então eles foram duramente perseguidos, mortos, além do processo de afastamento, do exílio que vai ocorrer com a formação de vários núcleos de leprosos na Europa. Alguns não, na verdade, a maioria era expulsa da comunidade para bosques próximos, eram obrigados a utilizar um sino que evidenciava a sua aproximação. Então, os leprosos vão sofrer perseguições. Essa doença ela está intimamente relacionada à construção do discurso religioso dentro dessa perspectiva de punição, né? A peste bubônica ela chega na Europa também através das cruzadas, do reaquecimento das atividades comerciais. Durante muito tempo evidenciou-se, né, a culpa dos ratos nesse processo, porque o rato carrega pulga, a pulga carrega, né, o agente causador da doença, o Yersinia pestis, né, o bacilo. Porém, pesquisas mais recentes evidenciam que o ser humano é o responsável por essa expansão da peste bubônica na Europa, em função da pouca higiene. Então, o rato, claro que ele carregava também a pulga, mas o ser humano carregava muito mais, e o ser humano tinha uma dinâmica, né, de circulação, de mobilidade muito maior do que os roedores. Então, hoje a gente fala sempre, os ratos levam a doença para a Europa, mas é o ser humano que dissemina isso aí, porque ele caminha demais, né? Não se esqueça que durante esse período há uma mobilidade social bastante significativa, porque a maior parte da população é miserável, e dentro do contexto da miserabilidade, a mobilidade é uma possibilidade de ascensão econômica. O que é que essa doença traz, né? A pessoa que é infectada pelo bacilo Yersinia pestis, ela começa a desenvolver um quadro de aumento das glândulas, né, linfáticas, que ficam nas regiões, aqui debaixo do braço, na região aqui da virilha. Essas glândulas elas aumentam o tamanho, você vai ter a formação no interior de um quadro de pus, né? Aí surge um bubão, daí vem o nome peste bubônica, como eu falei, comum nas axilas, na virilha. O bubão ele pode atingir um tamanho mais ou menos
de um limão. Você vai ter dores pelo corpo, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite, febre, esses bubões que são extremamente dolorosos. Essa doença pode progredir, atingir outros órgãos do indivíduo, né? Vai causar uma diminuição da pressão sanguínea, as regiões, principalmente as extremidades do corpo, deixam de receber uma oxigenação adequada, o que gera um quadro de azulamento e escuridão da região, daí o nome peste negra. Os órgãos param de funcionar e o indivíduo, obviamente, vai a óbito. Essa doença ela vai gerar um impacto monstruoso na Europa, né? Ela começa por volta de 1347 e só vai desaparecer da Europa de maneira definitiva em 1720, para você ter uma ideia. Ela tem um pico no século XIV, mas até o século XVIII a Europa convive com essa doença de tempos em tempos em caráter epidêmico, né? O impacto dessa doença é gigante, principalmente na demografia da Europa, que vai sofrer um declínio na ordem aí de 30%. Ou seja, a população que a Europa tem no século XIV só será mesmo no século XVII. Veja que serão necessários 300 anos para que a Europa se recupere do impacto da peste bubônica, né, nesse século XIV. Um outro momento importante a ser lembrado aqui é a expansão ultramarina, a conquista de novos territórios, e isso gera um impacto de ordem mundial importante. Primeiro, coloca em xeque algumas afirmativas bíblicas, o que fortalece o pensamento racional do movimento renascentista, né? O colonialismo é uma estrutura de exploração territorial que tem como finalidade primeira. Então, a chegada da sífilis à Europa coincide com a chegada dos europeus à América, né? Muitos acreditam que a doença tenha sido levada da América para a Europa. Não é nada conclusivo, mas a ideia predominante é essa. A sífilis, quando ela chega à Europa, ela rapidamente vai ser atribuída aos devaneios sexuais, à prostituição, né? Como você pode observar aqui, as mulheres prostitutas que já vinham sendo perseguidas durante o período medieval simbolizam o antro, né? O elemento disseminador dessa doença. A partir de então, os prostíbulos passam a ser perseguidos, não apenas em função da sífilis, mas também do rompimento do núcleo religioso cristão com o aparecimento dos protestantes, que acusam a Igreja Católica de possuir na Europa diversos bordéis, o que não é mentira, né? O que não é mentira. Depois disso, você vai ter já no período das revoluções, no final do século XVIII, início do século XIX, o processo de transformação da sociedade proveniente da Revolução Industrial, uma aglomeração maior de pessoas. Ou seja, a Revolução Industrial é o início também da formação das grandes metrópoles. Isso que nos parece tão comum hoje é algo bastante recente. O mundo rural, a partir do século XIX, ele passa a ser substituído por um mundo urbano industrializado, onde a aglomeração humana ocorre de forma nunca antes vista na trajetória humana. Esse cenário de aglomeração, tanto agora quanto na antiguidade, é ideal para a difusão de agentes patológicos. Nesse cenário, duas doenças serão demasiadamente importantes: a tuberculose e a doença da cólera. Essas doenças elas são relacionadas a esse processo de expansão urbana. Em função do rápido crescimento, essas cidades não conseguem oferecer uma condição de salubridade ideal para seus moradores, principalmente os trabalhadores que vivem nas periferias. Não esqueça que no processo da Revolução Industrial vai ocorrer a proletarização do camponês, né? O trabalhador do campo passa a ser um trabalhador fabril, proletarizado, vivendo em condições higiênicas péssimas,
e a doença vai coroar o cenário de exploração que é muito próprio do sistema capitalista. A tuberculose, ela existe e ela é conhecida há milênios, isso aí não é nenhuma novidade. Só que é no século XIX que as condições sociais, essas aglomerações, surgem e favorecem para que ela se transforme em uma epidemia. Os doentes da tuberculose, obviamente, apresentam um emagrecimento progressivo, tosse seca e febre diária. O enfermo elimina pela tosse o bacilo da tuberculose, na verdade a tuberculose ele é provocado por vários agentes. As casas, as moradias não possuíam condições de ventilação ideal, havia uma aglomeração de pessoas dividindo o mesmo espaço, que favorecia então a disseminação da doença, que encontrava um trabalhador, um proletário, demasiadamente enfraquecido pelas longas jornadas de trabalho, pelas péssimas condições de salubridade do espaço do trabalho, ou seja, encontrava nesse indivíduo condições ideais para a sua proliferação. A tuberculose ainda hoje causa espanto, né? Porque exige um tratamento longo e rigoroso daquele que contém a doença. A cólera, ela está vinculada também a essas péssimas condições de salubridade, já que na maioria das vezes a contaminação se dá pela ingestão de água. Imagine você um cenário de crescimento urbano acelerado, pouco conhecimento da ordem da higiene dos agentes causadores de doença, uma contaminação significativa. Para você ter ideia, na década de 1830 é que essa doença se espalha pela Europa. A origem provável da cólera é a região do rio Ganges, na Índia. E quando ela atinge Paris, em 1832, só na capital francesa a doença mata 34 mil parisienses e força a retirada de mais de 120 mil indivíduos. Perceba o cenário. Isso no século XIX. Se hoje a pandemia do coronavírus já gera um cenário de medo, imagine 34 mil pessoas morrendo em uma única cidade. Acredita-se que a doença tenha chegado à América através de imigrantes irlandeses que foram para o Canadá. Na verdade, o fator primordial é que essa doença ela atinge principalmente os trabalhadores que vivem em cômodos, em habitações insalubres, sem sistema de esgoto, sem latrina, a água utilizada no abastecimento proveniente de rios próximos que são contaminados pelos próprios dejetos humanos. A família então bebe essa água, faz o uso rotineiro, o uso cotidiano dessa água nas mais diversas atividades. Então a contaminação era praticamente inevitável. Trazendo para o Brasil, a cólera, juntamente com outras doenças, é um corolário de epidemias que de tempos em tempos assolam as principais cidades, principalmente Salvador e Rio de Janeiro. Você tem a cólera, você tem a varíola, você tem a febre amarela, você tem a própria tuberculose e tantas outras doenças que vão atingir essas duas cidades, principalmente no período do Brasil Império. Em Salvador, por exemplo, entre 1855 e 1856, a população vai ser acometida de uma epidemia da cólera, né? Chamado inimigo invisível. A doença começa pelo bairro do Rio Vermelho. No dia 21 de julho de 1855, você tem dois indivíduos que morrem. A partir daí, o índice de mortandade aumenta significativamente. E em 1856, o delegado da cidade de Iambupe escreveu o seguinte assim, ó: o trabalho tem sido constante e assíduo, mas não vale de nada contra esse inimigo invisível que mata sem remédio e zomba dos esforços humanos. Então a doença ela só vai abandonar ou diminuir na capital da Bahia a partir de abril de 1856. E como resultado final nós teremos nesse período de 55 a 56 aproximadamente 36 mil pessoas mortas entre Salvador e o Recôncavo. Somente 30 anos depois é que Robert Koch vai descobrir o agente causador dessa doença. Até então havia a crença de que essas epidemias que assolavam as cidades brasileiras eram provocadas pelos famosos miasmas. Os miasmas eram até então, dentro do discurso científico, hegemônicos em relação a serem os agentes causadores das doenças.
O que seriam esses miasmas, né? Seriam então gases putrefados que emanavam principalmente de cemitérios e regiões pantanosas. Daria a ideia de construir cemitérios afastados das cidades e drenar os pântanos como elemento de combate a essas doenças, e isso na verdade vem desde a civilização etrusca, antes mesmo da civilização romana, ou seja, antes de Cristo já havia mais ou menos um esboço dessa teoria de que essas regiões provocavam doenças na população. E a teoria dos miasmas ela só vai se enfraquecer no final do século XIX, quando nós teremos dois grandes pesquisadores que vão descobrir diversos agentes causadores das doenças e das epidemias. O primeiro deles, né, é Robert Koch, e o alemão, né, e o segundo é Louis Pasteur. Inclusive, se você, nesses dois países, tanto na Alemanha quanto na França, são as principais instituições, o nome desses pesquisadores é dado às duas principais instituições que combatem epidemias e produzem medicamentos para isso. Entre 1871 e 1872, logo após a Guerra Franco-Prussiana, o território do que hoje é a Alemanha foi acometido de uma epidemia de varíola que calcula-se tenha matado aproximadamente 120 mil pessoas. Para você ter uma ideia, entre 1870 e 1875, a varíola, matou no continente europeu 500 mil de indivíduos, em apenas 5 anos. Né? Até 1890, tanto o Robert Koch quanto o Louis Pasteur ajudaram o conhecimento de vários agentes de doença, como causadores do antrax, da febre tifoide, da lepra, da malária, da tuberculose, do cólera, da infecções de pele, difteria, tetropneumonia e gonorreia. Então, são dois pesquisadores bastante importantes para a construção de um discurso médico baseado em evidências científicas. E aí vem uma questão importante. No século XIX também, a medicina passa a ter um discurso hegemônico, ou seja, o discurso da verdade sobre a saúde da população. Esse discurso, no entanto, vai encontrar um cenário pré-existente baseado nas práticas de cura popular, que era a forma como a população comum se cuidava, ou seja, através de banhos, através das ervas, através das sangrias, através dos curandeiros. Essas práticas eram demasiadamente comuns no Brasil do século XIX. O discurso médico-acadêmico ele era muito longe da realidade da população. O que é que você vai ter então? Curandeiros, rezadeiras e parteiras simbolizam para a população pobre o trato médico, ou seja, eles representam a possibilidade da cura. Só que, revestido de um princípio civilizador, a verdade médica acadêmica começa no século XIX a desqualificar essas práticas de cura, impor a sua verdade, e isso você vai ter um choque de discursos que provoca, por exemplo, no nosso caso, no Brasil, a revolta da vacina. Não é uma revolta contra a vacina, porque a vacina contra a varíola, ela já é conhecida desde o final do século XVIII. Ela já é obrigatória no Brasil desde o período imperial. O que leva a população a rebelar-se contra as autoridades na cidade do Rio de Janeiro é um conjunto de fatores de ordem civilizacional, ou seja, um discurso de civilização que envolve a destruição de cortiços, que envolve a aplicação de uma política de saneamento, uma política de higienização, de modernização da capital, na época Rio de Janeiro, e isso vai gerar uma insatisfação que será coroada com a imposição da vacina, gerando a famosa revolta que tanto a gente conhece. Bem, galera, a gente encerra por aqui a nossa fala, uma breve contribuição para que você entenda melhor os cenários epidêmicos pelo qual a sociedade passou. Forte abraço, coloque na escrita e boa sorte!